Olá, meu nome é Graziela Hollenberg. Junto com Annelise Lopes, escrevi a coleção Educação Financeira e Consumo Consciente, mais uma obra do projeto Preciso Saber Mais, da editora Divulgação Cultural. A gente ouve o tempo todo que as pessoas não têm dinheiro, reclamam que estão cheias de dívidas, que não ganham o suficiente, que não têm crédito. Mas será que é isso mesmo? Ou será que elas gastam mais do que elas ganham, não planejam as compras? As dívidas aparecem quando as pessoas desconhecem o funcionamento do sistema financeiro. Até que ponto a falta desse conhecimento, de planejamento, influencia a vida financeira das pessoas? Sem conhecimento, sem planejamento, muita gente acaba perdendo o controle das finanças. Contrai dívidas, não pode pagar, coloca em risco a sua qualidade de vida e as relações pessoais, familiares. Ao perder o crédito, as pessoas prejudicam a própria comunidade. Por quê? Porque as pessoas param de pagar os impostos, acabam não contribuindo para a sociedade de uma forma mais cidadã. Você já ouviu falar de um documento chamado Orientação para a Educação Financeira nas Escolas? Esse documento foi lançado pelo governo federal em 2014 e mostra a importância de trabalhar a educação financeira na escola. Esse documento mostra informações preocupantes. Você sabia que 36% das famílias brasileiras têm perfil gastador? 54% das famílias não pagaram suas dívidas pelo menos uma vez na vida. E só 31% conseguem poupar regularmente, por exemplo, para aposentadoria. Cada vez mais a renda das famílias brasileiras é gasta em consumo. Isso diminui as taxas de poupança, reduz a capacidade de investimento do país, prejudica o desenvolvimento do Brasil. Consumir de forma irresponsável traz consequências negativas, pois o desperdício, o descarte inadequado de uma enorme quantidade de lixo prejudicam a sociedade, o meio ambiente. E a escola é o lugar ideal para desenvolver a consciência sobre o consumo, sobre o planejamento financeiro. A educação financeira nas escolas ajuda as pessoas a realizar seus sonhos, tanto individuais quanto coletivos, além de promover a economia dos recursos naturais, reaproveitamento dos resíduos que iriam para o lixo. A coleção Educação Financeira e Consumo Consciente apoia o educador e a família a administrar as finanças, poupar para um futuro melhor, além de ensinar as crianças sobre os cuidados que elas têm que ter com o dinheiro e também com a natureza, com as pessoas, pois entendemos que as relações pessoais são mais importantes que o dinheiro. Todos nós dependemos do meio ambiente e da comunidade para ter qualidade de vida. A concepção dessa coleção partiu da chamada aprendizagem baseada na resolução de problemas. Cada narrativa lúdica e a sequência didática que vem junto foram elaboradas com a intenção de desenvolver um processo de construção ativa do conhecimento. Para isso, a gente procurou seguir os seguintes passos. Definir um problema com clareza, desenvolver as hipóteses e alternativas e, com base nessa nova informação, encontrar soluções que correspondem àquele problema colocado no começo, aplicando de forma criativa as soluções que os alunos levantaram. Os problemas propostos vão desde dilemas éticos, práticos, passando pela análise e decisão de compra, discussão do papel de cada um em relação ao desenvolvimento econômico da comunidade, à conservação do meio ambiente. O desenvolvimento dos conteúdos, a partir da narrativa com personagens, tem o objetivo de aproximar os alunos da situação problema. É mais familiar para os alunos uma narrativa. Isso vai fazer com que a aprendizagem seja mais orgânica, mais significativa, mais prazerosa, facilitando a aplicação dos conhecimentos que eles vão construindo ali no cotidiano escolar, familiar. As atividades são bem diversificadas, são atraentes para a faixa etária, para contribuir para essa aprendizagem prazerosa das crianças. A coleção tem como objetivo principal desenvolver a noção de que o dinheiro deve ser adquirido de forma honesta e ética e deve ser administrado com responsabilidade. E o que a coleção pretende? Disponibilizar informações sobre a origem e finalidade do dinheiro, funcionamento básico do sistema financeiro, orientar sobre a importância de consumir de forma consciente, evitando desperdícios e impactos negativos, desenvolver o conceito de sustentabilidade, de economia criativa, reciclagem, destinação de resíduos e rejeitos, pré-ciclagem,
responsabilidade financeira e social e protagonismo juvenil. Analisar criticamente a cultura do consumo e os incentivos da mídia ao consumismo. A coleção Educação Financeira e Consumo Consciente é composta por 3 livros. Livro do Educando, o livro do Educador e o livro da Família. O livro do Educando é constituído de narrativas e atividades lúdicas, que sensibilizam os alunos para o aprendizado dos temas que a gente propõe, com uma linguagem sempre adequada à faixa etária. No livro do Educador, você vai encontrar encaminhamentos didáticos para desenvolver os conteúdos e aplicar as atividades da coleção em sala de aula. É importante que você, professor, oriente os alunos a discutir em casa os temas trabalhados na escola e a incentivar a família a ler o livro que foi desenvolvido especialmente para ela. Já o livro da família auxilia as famílias a mudar seus próprios hábitos de consumo, a planejar sua vida financeira, a orientar as crianças. Você pode aproveitar as narrativas apresentadas no livro para aproximar os seus alunos dos temas propostos. O livro do Educador traz também o livro do Educando e o da Família. Você encontrará orientações para trabalhar os conteúdos do livro do Educando página por página. Procura ajudar os seus alunos a ler e a interpretar as histórias de acordo com o grau de autonomia de leitura da turma. Para as turmas em fase inicial de letramento, o ideal é organizar uma contação de histórias, que pode ter recurso de dramatização, elementos cênicos, ou ser apenas uma leitura expressiva das histórias. Já para as turmas do segundo ciclo do ensino fundamental, você pode organizar uma leitura coletiva, ou indicar um aluno para ler cada fragmento ou fala da história, e você fica com as partes narrativas. Aproveite para explorar as ilustrações que caracterizam os personagens, o cenário onde se passam as ações. Procure ajudar os alunos a relacionar os personagens e a situação da história ao cotidiano vivido por eles ou por pessoas que eles conhecem. Você pode esclarecer para as crianças que o personagem principal da história, o Marcelo, mora com a mãe, o padrasto e o irmão. Esse tipo de modelo foge ao arranjo familiar tradicional. E é bom, porque isso faz com que as crianças se identifiquem com o personagem, procurem perguntar para os alunos como é que é na casa deles, na família deles, com quem eles moram, o que tem de semelhante com a família do Marcelo, o que tem de diferente. No primeiro capítulo da história, a ênfase é no dilema comprar ou poupar. O segundo capítulo explica a cadeia produtiva, mostra aos alunos de onde vêm, para onde vão os produtos que eles consomem todo dia. O terceiro, que é o último capítulo do livro, discute as diferenças entre o que é necessário e o que é supérfluo, para orientar o planejamento das compras e explica o funcionamento básico do sistema financeiro. No início de cada capítulo, é interessante que você organize uma roda de conversa com os alunos para debater a questão geradora da história. Nossos alunos, ainda crianças, precisam começar a refletir em quais situações é melhor poupar e em quais é mesmo necessário comprar. Você tem que ajudar a turma a desenvolver a noção de que para comprar algo mais caro, a melhor opção é poupar o dinheiro até obter a soma suficiente para a compra. Mas tem aquisições, tem compras que uma pessoa ou uma família realmente precisa no cotidiano, como uma geladeira, por exemplo. Esse tipo de produto pode ser comprado a prazo e pode ser usado enquanto as parcelas ainda estão sendo pagas. O ideal é ter uma poupança para comprar o produto à vista com um bom desconto, mas quando isso não é possível, é preciso planejar. Em uma das histórias do livro, é comemorado o aniversário do Marcelo. Aproveite para conversar com as crianças como é importante celebrar as datas especiais, mas não precisa ser com consumo. A confraternização, a relação entre as pessoas é mais importante do que um presente material. Explique para eles que nem sempre a gente tem dinheiro para comprar um presente, mas a gente pode ser criativo, presentear de outra forma, com um cartão que a gente mesmo fez, um bolo, ou mesmo uma surpresa especial que não custa nada, como a leitura de um poema, uma canção. O importante é não deixar passar em branco. No livro, o personagem principal, o Marcelo, ele ganha dinheiro ao invés de presentes no aniversário dele. É bacana você conversar com os alunos sobre o que eles acharam dessa atitude da família do Marcelo. Depois vocês podem ajudar os alunos a compreender que o personagem quer muito uma bicicleta e que a família está ajudando o Marcelo a conseguir o que ele quer, mas sem se endividar para isso.
Se lhe dessem um outro presente, o Marcelo podia perder o foco daquilo que ele quer de verdade. Então eles optaram por incentivá-lo a poupar para realizar o seu sonho, que é comprar a bicicleta. Ainda no primeiro capítulo do livro, as crianças são apresentadas as moedas e as cédulas brasileiras. É muito importante que as crianças conheçam o dinheiro que circula no Brasil. Os elementos de segurança do dinheiro são explorados e a criança tem que aprender a se defender de falsificações. Você pode perguntar aos alunos quais cédulas, moedas apresentadas eles já conhecem, quais eles acham que valem mais, quais valem menos, o que eles acham que cada uma pode comprar, né? E outras relações que você pode estabelecer com eles. Para visualizar melhor o dinheiro, eles poderem manusear, um encarte do livro do aluno traz o dinheiro de brinquedo. Vem no final do livro. Você pode pedir para os alunos que recortem as notas e as moedas, né? Essa atividade pode ser realizada em casa, com a ajuda da família, e eles devem guardar num envelope, num saquinho plástico, para não perder, não estragar, porque vocês podem usar isso em várias aulas. A atividade com as cédulas pode ser difícil para ser desenvolvida em sala de aula com os alunos de primeiro e segundo ano. Uma opção é trabalhar com as notas como se elas fossem apenas unidades equivalentes, de uma forma concreta, sem explorar o valor monetário de cada uma. Ou seja, cada nota vale um dinheirinho, independente do valor que está escrito nela. Para os alunos que já conseguem representar quantias com as notas de brinquedo, você pode propor representação de outras quantias que não estão nas atividades do livro. Desenvolver o raciocínio lógico-matemático da turma. Aproveite para fazer dessa atividade uma coisa prazerosa, um desafio, um jogo. O conceito central do primeiro capítulo é economia. Desde pequenos, eles têm que aprender o conceito de economia. Procure enfatizar que essa construção desse conhecimento pode ser feita em pequenas coisas e que é persistência, continuidade das pequenas economias que geram ao final de um período uma sobra significativa de dinheiro que pode ser aplicada numa compra, num presente, por exemplo, ou guardada, poupada, para mais tarde poder se adquirir um bem mais caro. Você pode aproveitar as situações do livro para discutir a importância de pequenos sacrifícios. Esses pequenos sacrifícios no dia a dia, para conseguir poupar um pouquinho, é o que vai fazer a diferença no final de um período. Os alunos precisam perceber que eles podem ajudar a família a economizar, tomando alguns cuidados e realizando pequenos sacrifícios, como deixando de gastar com doces, objetos supérfluos que acabam indo para o lixo, contaminam o meio ambiente. Você tem que enfatizar a importância de fazer escolhas. Deixamos de fazer alguma coisa que gostamos para guardar o dinheiro para uma coisa mais importante. Você pode orientar os alunos a não demorar muito tempo no banho, explicando que isso gera um gasto muito alto de água e energia elétrica. Esses gastos não vão pesar só no bolso da família deles, mas também prejudicam o meio ambiente. Você pode propor mímica com os alunos, para eles fingirem que estão tomando um banho rápido, fecham um chuveiro enquanto se ensaboam, passam shampoo no cabelo. A mímica é importante porque os alunos, ao representarem a situação, da forma como eles vivenciam, vão aprendendo novos hábitos e vão dividindo isso com a família. Explique que poupar em água, luz, ajuda a reduzir os gastos da casa, gera uma economia de dinheiro e esse dinheiro que foi economizado pode ser aplicado numa compra, pode ser poupado ao longo do tempo para adquirir um bem para a família toda. É fundamental, professor, que os alunos discutam entre si sobre as formas de evitar desperdício de luz, de água e que reflitam sobre os erros que eles e as suas famílias cometem frequentemente. Algumas atitudes que desperdiçam luz e água que você pode abordar com os alunos. Deixar a luz acesa num cômodo que você não está usando. Demorar demais no banho. Deixar uma torneira pingando. Usar água tratada para lavar a calçada, deixar a torneira aberta enquanto lava a louça ou escova os dentes. Outra ideia que a gente ainda explora no primeiro capítulo do livro do Educando é que tem muita coisa que o dinheiro não compra. É importante destacar para os nossos alunos que vários sentimentos, atitudes que são muito valiosos não podem ser comprados com dinheiro.
Ajude a turma a levantar outras coisas valiosas da vida. Saúde, equilíbrio, honestidade, tolerância, gentileza, otimismo, compaixão, ética, senso de justiça, solidariedade e muitas outras. Você pode ir anotando as palavras-chave citadas pelos alunos no quadro, uma escrita coletiva, que pode ser dividida em duas partes. Coisas que o dinheiro compra, coisas que o dinheiro não compra. Você pode aproveitar essa oportunidade para perguntar para os alunos o que é ser honesto, o que significa ter tolerância, ser uma pessoa gentil, uma pessoa solidária, ter ética. Dessa forma, as crianças vão refletir sobre os valores humanos. E esses valores são fundamentais para uma boa convivência em sociedade. Se elas tiverem dificuldade em entender, procure dar exemplos de situações que acontecem em sala de aula, ou pessoas reais, pessoas que você conhece. Vale fazer uma pesquisa antecipada na internet sobre pessoas que tiveram uma atitude honesta, como devolver um dinheiro que encontraram, que foram capazes de perdoar alguém que fez mal a elas, que foram solidárias com quem precisava da ajuda. Dessa forma, os alunos vão perceber que esses conceitos não são tão abstratos assim. Se as crianças maiores tiverem acesso ao computador na escola ou em casa, você pode pedir que elas façam essa pesquisa também. Explique para elas que é muito importante poupar, planejar as compras, ter domínio sobre o próprio orçamento, mas que em algumas situações o dinheiro não é o mais importante. E sim os sentimentos, as atitudes, os valores das pessoas. Sempre converse com os alunos sobre a importância de saber compartilhar bons momentos com as pessoas que amamos e como é prazeroso poder ajudar quem precisa da nossa ajuda. No livro, os alunos vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do nosso dinheiro, por meio de uma linha do tempo. Leia com eles os nomes das diversas moedas que o Brasil já teve. Você pode orientá-los a seguir a linha do tempo com o dedo indicador para que entendam melhor a ordem em que foram acontecendo as transformações do dinheiro, até chegar ao real. Se possível, leve algumas dessas notas para as crianças manipularem, pois elas fazem parte da nossa história. Algumas cédulas podem ser compradas pela internet, são bem baratas. Você pode pedir que as crianças comparem uma cédula atual com uma mais antiga, por exemplo. Lembre-se sempre de orientar as crianças para lavarem as mãos depois de pegar em dinheiro. Essa atitude precisa se tornar um hábito. Você deve estimular, reforçar com frequência. As crianças precisam saber que para gastar conscientemente é preciso fazer escolhas. Para isso, é necessário estipular objetivos. Não é possível ter tudo, nem mesmo com muito dinheiro. Por isso que é importante ter claro o que se deseja e manter o foco, para não gastar o dinheiro em coisas menos importantes e se arrepender depois. Também é fundamental conversar com as crianças sobre os produtos da moda, sobre a real necessidade de adquirir esses produtos, sobre a importância da qualidade, da durabilidade dos produtos, em detrimento da marca ou de estarem na moda. Essas questões estão todas presentes no livro do Educando. Enfatize para eles que tem uma lei que proíbe propagandas dirigidas diretamente às crianças e frases como peça para a mamãe, peça para o papai. Esse tipo de anúncio de brinquedos, de roupas infantis, não podem trazer esse tipo de apelo. Procure sempre valorizar para os alunos as maneiras dignas, éticas de obter ganhos financeiros, como a venda da força de trabalho numa atividade profissional, como o empreendedorismo. Explique para os alunos que maneiras antiéticas de ganhar dinheiro prejudicam os outros e não contribuem para o desenvolvimento da sociedade. É importante explicar para os alunos que todas as profissões, todos os tipos de trabalho são necessários para a sociedade e que todos dependemos dos trabalhadores que desempenham esses trabalhos. Ajude os alunos a perceber que trabalhos manuais, como os de limpeza, devem ser respeitados e bem remunerados e que esses trabalhos têm o mesmo valor dos outros e os trabalhadores que desempenham esse tipo de trabalho também têm os mesmos direitos que os outros. Profissões que exigem mais anos de estudo costumam ser melhor remuneradas, mas nem por isso esses profissionais são superiores aos outros. Mostre
que seria um caos se a nossa cidade ficasse sem coleta de lixo, por exemplo, por alguns dias. Os alunos precisam saber que toda remuneração advém do trabalho e que deveria advir em todos os casos. Os alunos vão levantar questões como roubo, corrupção. Destaque que essas formas de conseguir dinheiro não são honestas, assim como as formas que exploram o trabalho de outras pessoas de maneira injusta, como imposição de trabalho escravo. Explique aos alunos que tudo isso é proibido por lei, é considerado crime, está eticamente errado. Você pode comentar com eles que todos nós precisamos trabalhar para obter os ganhos para sobreviver e que o salário mínimo foi instituído no Brasil como uma forma de garantir uma remuneração mínima aos trabalhadores, para que eles possam garantir as suas necessidades essenciais, como alimentação, moradia. Você pode conversar com os alunos sobre a necessidade de conseguir gastar menos do que se ganha para poder economizar, para poder poupar. No livro, a gente apresenta um orçamento simplificado. O orçamento completo, de verdade, teria mais 2 colunas, além dos ganhos e dos gastos que aparecem no livro. A coluna das economias e a coluna das doações. Oriente os alunos para entender que sempre deve sobrar dinheiro no orçamento mensal da família. E esse valor que sobra, o que é que a gente faz com ele? Ele pode ser poupado integralmente. Ou parte desse valor pode ser usado em doações para caridade, para a igreja, para uma pessoa que está precisando. Pode ser aplicado na compra de algo que a família precisa. Pode ser usado para pagar os estudos de um membro da família, ou pode ser usado para o lazer, para a cultura. O que é fundamental é sempre guardar a maior parte do que foi economizado, poupar. Às vezes pode ser interessante ter uma poupança para metas mais curtas e outra para metas a longo prazo. No livro, a gente sugere que a realização do orçamento mensal seja feito em família, como uma prática contínua. Porque dessa forma, a família vai ter mais consciência de quanto ela gasta, como ela gasta os seus recursos e como ela pode procurar economizar em alguns setores, para que sobre dinheiro para poupar e para ajudar quem precisa. Então, vamos ver algumas das formas de economizar que a gente aborda no livro do Educando. Evitar compras desnecessárias, sempre. Reaproveitar o que for possível. Consertar, reciclar. Evitar os gastos desnecessários no dia a dia, mesmo que sejam pequenininhos, como comprar um doce, um lanchinho. Fazendo o orçamento em conjunto, os membros da família podem perceber onde os ganhos estão indo. Com orçamento é possível identificar os gastos que não precisariam ter sido feitos. Compra por impulso, desperdício. Para as crianças isso é muito importante, porque quando elas participam desse processo de gerenciamento do orçamento doméstico, elas começam a refletir melhor sobre os próprios desejos de compra, evitando um pensamento consumista. Você pode ajudar os alunos a encarar a sobra de dinheiro no final do mês como uma vitória, que pode ser comemorada pela família toda. Outra questão importante trabalhada no livro é a pesquisa de preços. Lembre a turma que comparar preços antes de comprar é um modo de economizar em compras que são realmente necessárias para a família, porque os preços mudam muito entre um estabelecimento comercial e outro. No livro do Educando, você vai encontrar várias dicas para economizar e proteger o meio ambiente. A gente procurou apresentar as formas corretas de descarte do lixo e até demos algumas dicas de como reduzir o lixo, o que gera menos resíduo nos lixões, além de proporcionar uma grande economia para a família. Você pode orientar os alunos a conversar com a família sobre essas dicas em casa. Você pode propor, por exemplo, que a leitura das dicas seja feita com a família toda. Pode fazer, por exemplo, uma lista de atitudes que a família pretende incorporar no cotidiano para evitar o grande acúmulo de lixo. Em cada capítulo, você também vai encontrar uma atividade lúdica e criativa para reaproveitamento de embalagens, para você poder fazer essas criações materiais com os alunos. Eles vão aprender a fazer um porquinho de garrafa PET, que é um cofrinho. Eles vão aprender a fazer fantoches com caixinha de leite vazia, construir uma pipa com sacola de mercado,
Você pode estimular os alunos a fazer essas atividades, explicar a importância de reaproveitar as embalagens que iam acabar sendo descartadas, iam gerar muito mais lixo, poluição no meio ambiente. E você pode incentivar que os alunos sejam criativos, construam seus próprios brinquedos com os materiais que eles estiverem em casa sobrando. Eles podem desenvolver muitas habilidades, né? E vão produzir os próprios brinquedos. No terceiro capítulo do livro do Educando, nós incentivamos que sempre se faça uma lista de compras antes de sair de casa para comprar qualquer coisa. Uma lista de compras é importante. Para quê? Para comprar realmente o que é necessário, para se lembrar de tudo que é importante, não faltar nada na compra, para planejar o valor que se pode gastar, para determinar a quantidade que será comprada de cada produto. É preciso perceber que muitos alimentos têm prazo de validade muito curto, não podem ser comprados em grande quantidade, vão gerar desperdício. No livro, nós apresentamos vários cuidados que se deve ter no supermercado para evitar o desperdício e cuidar da saúde. As crianças podem ajudar a família na hora de fazer a lista do mercado. Assim, elas vão praticar a escrita das palavras e vão ter ciência de que produtos são necessários para a família, vão entender melhor a importância do planejamento para as compras. O livro incentiva que os alunos tenham uma visão crítica da forma como os supermercados estão organizados, por exemplo. O fato de colocarem doces e outras guloseimas nas prateleiras inferiores é uma estratégia de venda. Dessa forma, chamam a atenção das crianças para esses produtos, que estão ao alcance delas. Essas técnicas de exposição, exibição de produtos nos supermercados, nas lojas, fazem parte da estratégia de venda de um supermercado. São estudadas cuidadosamente. Para quê? Para influenciar os hábitos de compra dos consumidores, ampliar as vendas do estabelecimento comercial. A gente sugere no livro da família que as crianças participem das compras de supermercado, desde pequenininhas. Assim elas vão se acostumar ao ambiente do mercado, vão se acostumar à dinâmica das compras. E vão aprender a respeitar o planejamento e só comprar o que está listado anteriormente. Ao ajudar a família com as compras, buscando produtos, fazendo escolhas, a criança amadurece, ela se torna uma consumidora mais consciente. Principalmente as crianças menores acham que o banco, por exemplo, dá dinheiro para os seus pais. Elas têm dificuldade em entender que o banco guarda o dinheiro da família. Você pode ajudar os alunos a entender a relação entre trabalho e obtenção de dinheiro. Enfatize para eles que dinheiro na conta do banco vem do salário que a pessoa ganha trabalhando. Então, o dinheiro do familiar que está no banco é o que ele ganhou trabalhando. O trabalho é uma atividade essencial para a sociedade. É preciso reforçar que todos os trabalhos contribuem para o desenvolvimento social. Procure explicar aos alunos que os bancos servem para intermediar as pessoas que querem guardar dinheiro num lugar seguro e as que precisam pedir emprestado dinheiro por algum motivo. As pessoas que têm dinheiro e o guardam no banco, numa conta poupança, por exemplo, ganham lucros ou rendimentos por isso. Já as pessoas que precisam de dinheiro para fazer um investimento ou pagar uma dívida, pedem emprestado ao banco esse dinheiro e pagam com juros por esse serviço. Os bancos servem, então, para movimentar o dinheiro e fazer a economia crescer. No livro, nós discutimos também os problemas de se adquirir produtos pirata. Você pode organizar uma roda de conversa sobre esses produtos. Pergunte aos alunos se eles já viram CDs, DVDs pirateados sendo vendidos no meio da rua. Levante a opinião dos alunos sobre a venda desse tipo de produto. Explique aos alunos que os produtos pirata são comercializados sem autorização. Então, o que acontece com esse comércio? Eles deixam de pagar impostos. Muitas vezes eles utilizam mão de obra ilegal, como trabalho infantil ou regime de escravidão. Não sofrem nenhum tipo de fiscalização de qualidade. Duram pouco tempo, não têm garantia e podem prejudicar a saúde de quem usa esses produtos. Você pode também dar alguns exemplos para os alunos. Tênis pirateados podem machucar os pés. CDs, DVDs, programas de computador podem estragar os aparelhos. Os brinquedos geralmente duram muito pouco tempo.
Como eles não são fiscalizados, eles podem conter substâncias tóxicas, podem soltar peças, causar acidentes. Por tudo isso, esses produtos são bem mais baratos que os regulamentados. Quando compramos esses produtos, estamos contribuindo para que essas irregularidades, ilegalidades continuem. Outra questão que é bem discutida no livro do Educando é o consumismo. Você pode ajudar os alunos a perceber que as compras por impulso são aquelas feitas sem que nos façamos aquelas perguntas essenciais antes de decidir a compra. O produto é realmente necessário? Você precisa dele agora? É possível substituir esse produto por um que você já tem? Ele tem qualidade, vai durar bastante tempo, o preço dele é justo? Você tem dinheiro para comprar esse produto? Sem fazer essas perguntas básicas, ao invés de decidir com planejamento sobre uma compra, verificando se ela é realmente necessária e não irá implicar numa despesa fora do seu orçamento, explique aos alunos que as compras de produtos em promoção também estão sujeitas às mesmas perguntas que fazem parte do planejamento do consumo. Não é porque um produto está barato, com um desconto muito grande, por exemplo, que ele é realmente necessário ou que ele cabe no orçamento. É preciso tomar cuidado com o apelo das liquidações, porque muitas vezes as liquidações nos fazem nos render a uma compra por impulso, para aproveitar o preço baixo. Nem sempre o produto em promoção é de qualidade, durará bastante. A gente procura no livro estimular o senso crítico das crianças diante das propagandas, destacando que as propagandas criam uma necessidade que na verdade não existe. Procure enfatizar que mesmo que a propaganda não seja enganosa, isso é, não minta sobre as funções reais do produto, características, benefícios, as propagandas acabam sempre tentando apresentar o produto como sendo fundamental, essencial para o consumidor, como se você não pudesse viver sem ele. Você tem que ajudar os alunos a construir a ideia de que as propagandas manipulam as emoções do consumidor. Isso é pior ainda com as crianças. Por quê? Porque a propaganda associa características do produto a sentimentos, como felicidade, status, ser popular. Nenhum produto traz esses sentimentos, que são características humanas, não materiais. Você pode dar o exemplo das propagandas de cigarro no passado, que associavam o fumo a charme, elegância, força, diversão. Mas hoje em dia a gente sabe que o fumo faz muito mal à saúde, causa doenças graves, até fatais. Utilizando o livro, você pode auxiliar os alunos a construir as noções de desejo e necessidade em relação às compras. Explique a eles que alimentos básicos, água, energia elétrica, roupas e sapatos suficientes para se vestir no dia a dia, produtos básicos de higiene. Esse tipo de produto são os que a gente chama de necessários. Todos precisam desses produtos para viver com dignidade. Já um salgadinho com figurinhas, ou uma roupa, um cosmético de determinada marca famosa, não são necessários. Representam desejos que podem esperar que se poupe um dinheiro extra para serem atendidos, ou mesmo serem deixados de lado, pois são supérfluos e há outras necessidades de consumo a serem atendidas. Como fazer para levar essas discussões à comunidade? O ideal é que você, em parceria com os outros professores, com a coordenação, a direção da escola, crie estratégias para aproximar a família da escola e ajudar numa mudança de hábitos de consumo e no planejamento financeiro. Que tal convidar as famílias uma vez por mês, uma vez por bimestre, para uma reunião de acompanhamento dos efeitos da educação financeira e consumo consciente, avaliando os impactos nas mudanças de hábito dos alunos, das suas famílias? A escola também pode chamar palestrantes, promovendo encontros da comunidade escolar. Nessas palestras, os alunos, as famílias, os professores vão aprofundar o conhecimento sobre planejamento financeiro, decisões de compra, reciclagem, etc. Para você, professor, no DVD, você vai contar com indicações importantes de textos complementares, vídeos, links de notícias, tudo para você ampliar o seu subsídio teórico e poder trabalhar melhor com os alunos em sala de aula.
Chegamos ao fim dessa nossa apresentação da coleção Educação Financeira e Consumo Consciente. Muito obrigada pelo seu interesse e esperamos que essa coleção faça a diferença. A mãozinha está parada, você ficou durinha, você perdeu a coleção. Deus do céu. Tá. Bem, minha gente. Vamos lá! Bem, minha gente. Chegamos. Aprenda a coleção, valorize essa coleção agora. Tá. Coleção, tá? A mão. Ok, atenção. Câmera foi, som foi. Vai. Chegamos ao fim dessa apresentação da coleção Educação Financeira e Consumo Consciente. Obrigada pelo seu interesse e esperamos que essa coleção faça a diferença na sua vida e na da sua comunidade. Seja um multiplicador desse conhecimento e vamos juntos melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar no desenvolvimento do nosso país.